E aí ele começa a fazer uma crítica, tentando pegar no espírito do cara e falar assim, ó, odeio os mais fracos. Odeio os mais fracos. A culpa é deles. A culpa é deles. Tem um plano do mal para colocar haitianos comedores de cachorro. Isso é fascismo, gente. Isso é fascismo nítido. Não tem discussão, isso é fascismo nítido. Tem a raiva dos imigrantes. Odeio os imigrantes. Certo? Isso é fascismo nítido. Nítido, nítido. Já perdeu o medo de esconder há muito tempo, certo? É a intenção de massificar uma raiva do pessoal que é pobre, certo? O pessoal é pobre, aí você coloca assim, não, odeio mais fraco que você. A culpa é do haitiano. Ele é tão desgraçado, cara, o Trump é tão desgraçado, é tão cínico, é tão absurdo, que ele fala o seguinte, ele não cita o país, ele faz questão de dizer, inclusive dessa forma, de maneira desrespeitosa. Tem tanta gente vindo aqui para o Brasil, ou vindo para o Brasil, vindo aqui para os Estados Unidos, e que são de países que você nunca nem sequer ouviu falar. Eles estão abrindo os hospícios e as prisões para enviar essas pessoas para os Estados Unidos. Não só odeio um monte de gente mais fraca que está vindo para os Estados Unidos, mas pense que em sua maioria, eles vêm de um país secreto que não tem nome, que está diminuindo a violência no lugar, porque está levando que estaria levando esses imigrantes, não só qualquer imigrante, mas o da pior espécie possível. Bandidos e bandidos e loucos, bandidos e loucos. Então, se você teve algum problema na sua vida, certo? Se um dia você foi assaltado nos Estados Unidos, o que esse cara tá. Que retórica é essa? Gente, é claramente fascismo, já perdeu a vergonha há muito tempo, é claramente fascismo. É olhar para a população mais diferentinha dos Estados Unidos e jogar a raiva que as pessoas têm. Raivas, às vezes justas e às vezes injustas, beleza? Raivas, às vezes justas, às vezes injustas, às vezes motivadas, às vezes não motivadas, e dizer assim: a culpa é do imigrante, que no fundo, se você for ver, a maioria deles é bandido ou louco, porque existe um plano do mal das elites universais. Ele está organizando o ódio popular e jogando na direção da população mais fraca. Claramente fascismo, gente. Clarissimamente. Aí vem o camarada e fala assim: não, mas a esquerda sempre fala de guerra de classe. Eu sei, pô. A esquerda às vezes fala que é pra gente pegar em arma e sair igual maluco ali. Eu sei, tem uns caras da esquerda que fazem isso. Não sou eu. Então não fala que é a esquerda, a esquerda. Como eu também não estou dizendo que é a direita que faz o contrário. O que eu estou dizendo é que o fascismo é assim. O fascismo ele organiza o ódio das pessoas e joga sempre nas populações mais fracas. Então é ódio contra gay, é ódio contra mulheres, é ódio contra imigrantes, é sempre na população, nas partes que são mais fracas socialmente, sempre. E isso tem nome, isso é fascismo. Então eu não estou dizendo que a direita faz isso, estou dizendo que os fascistas fazem isso. Fazem, sempre foi. Sempre foi. Certo? É um fenômeno de massa para organizar a raiva pública e jogar nas instituições para você aparecer como um outsider e tentando dizer que o núcleo social do negócio é a parte mais fraca. Que parte mais fraca é essa? Varia de época para época. Varia de época para época. Certo? É isso. Varia de época para época. É isso. Se você não quiser usar a palavra fascismo, chame de abacate com laranja. Porque é isso aqui, ó. Abacate com laranja existe desde Luiz Bonaparte. E Marx identifica isso. É a galera que fala assim: não sou nem de direita nem de esquerda, né? Eu venho aqui contra o sistema, né? Luiz Bonaparte fazia isso. Luiz Bonaparte fazia isso. Então, se não quiser chamar de porque o nome disso dentro do marxismo tem um nome, certo? Isso. O nome disso é bonapartismo, certo? Nem direita nem esquerda. Bonapartismo é o nome. Certo? Bonapartismo. Bonapartismo. Certo?
É porque o fascismo é de direita, né, meu querido? O fascismo é de direita. É claro que eu estou associando o fascismo à direita, porque ele é de direita. Só que nem todo mundo que é de direita é fascista, né? Nem todo mundo de direita é fascista. Tranquilamente. Tranquilamente. Agora, se o seu discurso é vou pegar, olha como eu sou antissistema, e eu vou usar todo o meu discurso para apelar, o problema são os homossexuais, o problema são os pobres, o problema quando você tenta colocar o foco da população, da raiva na população, em populações mais fracas da sociedade civil, e você tenta desviar a raiva da população para a população mais fraca, e você diz assim, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou fora do sistema. Fascismo. A base do fascismo é essa. Eu não sou de esquerda, eu me preocupo com você, trabalhador, mas não igual essa esquerda que está aí, essa esquerda tradicional. Eu também não sou que nem essa direita fisiologista. Fascismo, gente. Fascismo. Era exatamente assim que era o fascismo. Fascismo. O problema não é você chamar chama de água com açúcar. O que eu estou dizendo, água com açúcar, Mussolini fazia, Hitler fazia na sequência e estão fazendo igualzinho agora. Chama de água com açúcar. Chama de água com açúcar. Tá bom? Isso é um movimento clarissimamente à direita, certo? Um movimento clarissimamente à direita. Um movimento clarissimamente à direita. Por quê? Por que é a direita? Porque quando vai o discurso público, aonde que você associa a raiva da população? Na população menos abastecida. Na população que é menos socialmente bem situada. O caso é tão radical que, para você entender claramente, se na nossa sociedade a maioria das pessoas fossem homossexuais e a minoria fosse de heterossexuais, esses fascistas estariam dizendo assim, persigam os heterossexuais. Entenderam o que eu quero dizer? Isso varia, isso varia. Então, como na população lá dos Estados Unidos a questão é a imigração, aí ele atinge os imigrantes lá que são mais fracos. Lá vai variando. Cada sociabilidade é atacando os mais fracos o tempo todo. Certo? Certo? Não, é claro que tem ideias radicais de esquerda. O Bruno é intancável. Eu estou dizendo que o Bruno ele pediu, tipo assim, porque tem gente que entra assim, quando Deus estava escolhendo as características, ele entra assim, ó, eu posso ser burro? Aí o Deus permite, né? Aí ele pede assim, eu posso entrar de novo na fila? Depois que ele já pegou a burrice? Porque puta que pariu, nenhum momento eu tô falando que não tem esquerda, certo? Em nenhum momento eu tô falando que não tem esquerda que também apela para populismos mil, que move o pessoal e parar. Em nenhum momento eu tô falando. Tô falando que isso tem dos dois lados. Só que é muito claro que isso também tem na direita e que isso é que está ganhando poder na esfera internacional, certo? É o Donald Trump que está se candidatando para presidente da República. É ele que está se candidatando. Não é um cara de esquerda com esse discurso, certo? Eu, inclusive, denuncio aqui o tempo todo os caras de esquerda que fazem exatamente isso. Que fica mobilizando todo mundo para odiar o PT. Não tem um monte de gente que fica mobilizando na internet? Que tem um monte de cara de esquerda que fica mobilizando um ódio irracional ao PT. Eu falo que isso é antipetismo claríssimo. Eu falo isso aqui o tempo todo. É claro que tem dos dois lados. Só que veja, nenhum desses caras é presidente da República em nenhum país. Agora, você tem Viktor Orbán, que inclusive o Trump cita na direita. Você tem o cara da direita, que é o Donald Trump, que já foi presidente dos Estados Unidos. Você tem o Milei, aqui na Argentina, que já foi presidente. Cadê o cara de esquerda que faz isso que está sendo eleito no mundo? Então, assim, é desproporcional por causa da realidade. A minha implicância na direita com isso é porque quem está ganhando a presidência da República com esse discurso, certo? É a direita, não é a esquerda. Não tem, eu não estou dizendo que não existe, existe, mas quem está ganhando na esquerda com esse discurso? Não tem, pô. Não tem. Não tem. O Renan está me fazendo uma pergunta justa, qual seria a minha opinião, né? Pedro, qual seria a melhor forma, então, de nos distanciarmos no discurso da esquerda institucional? Apresente a sua pauta. Disputa na moral. Não fique inventando para criar ódio. Porque eu sei, assim, aqui no meu canal, como a galera que me assiste é de esquerda, e vocês estão obcecados por esses caras que vivem falando isso o tempo todo, se eu disser qualquer coisa para dizer assim, olha, o PT não é esse monstro do mal que a galera está dizendo aí, é só um partido de esquerda institucional normal. E, por exemplo, a gente está muito mais saudável agora do que 4 anos atrás, que a gente estava arriscando tomar um golpe de Estado. Ele não está arriscando mais tomar um golpe de Estado. Então é melhor, claro que é. Não só isso, né? Reclama pra caralho lá
do arcabouço fiscal lá do PT, não, tudo bem, legal reclamar. Reclama, diz que tem problemas e etc, etc. Mas vai ver a economia como é que tá. Agora, a economia mesmo. Economia, só simplesmente economia. Pega há 4 anos atrás e olha agora e você me diz, da economia, a gente está indo para o morticínio, martírio? Não está. Então tem gente que fica com essa propaganda, odeio, 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 odeio. Eu falo assim, porra, legal que vocês querem aí, isso é muito brabo, mas e o mundo real mesmo? Tem motivo mesmo para você estar com esse ódio todo aí? Não é talvez o caso de você mostrar que você tem que se apresentar como o organizador da classe trabalhadora? Quer ver uma coisa que... É porque, assim, dizendo numa boa com vocês, dizendo numa boa, é porque tem gente que faz política no YouTube. E acabou. Se a política no YouTube e acabou, aí a única política que tem é fale mal do adversário até você tomar a posição do adversário. Só que tem questões que estão colocadas que são o seguinte, por exemplo, o PT é um partido de esquerda, ele tem uma base na sociedade muito grande, uma base em sindicatos muito grandes. E aí você tem muitos sindicatos dominados pelo PT. E o PT, por ele estar vinculado ao governo, né, você ter sindicatos vinculados ao governo, o que acontece nessa altura do campeonato? Vou te falar coisa positiva e, na sequência, eu vou te falar coisa negativa, certo? No positivo, veja, no positivo, isso significa que, quando o PT entra no poder, essa galera se sente com a capacidade de pressionar para fazer mudanças políticas e econômicas, certo? Então teve um monte de greve agora no governo do PT, teve um monte de discussão e etc, etc, que esses caras não abriram um palito para ir lá discutir quando era com o governo Bolsonaro, que o pessoal fica com pânico, certo? Então a situação social é outra, em que o pessoal acha que agora dá para fazer uma greve, agora dá para fazer uma disputa. Quando estava no governo Bolsonaro, nenhum deles fazia. Aí você olha para a situação dessa e fala, porra, é só da condição de você ter trocado de um governo para outro, o ambiente já mudou, só disso ter acontecido, o ambiente já mudou para que o cara consiga fazer as disputas lá dentro do Congresso. Você que é bancário agora, você pode fazer uma disputa, está acontecendo a nível nacional. Está acontecendo a disputa dos bancários a nível nacional. Na época do Bolsonaro não tinha isso. Agora está sendo feita uma discussão, por exemplo, o pessoal do INCRA está disputando lá salário. Aí reclama, briga com o PT, mas porra, pelo menos agora você tem abertura para brigar. Lá no governo Bolsonaro vocês não tinham nem vergonha na cara de colocar o nariz para fora. Então, gente, vocês que não têm emprego, certo? Vocês são desempregados, que só passam o dia todo só na internet. Ai, como eles, ai, como eles. Pelo amor de Deus, no mundo real faz diferença, certo? Não venha me dizer que é tudo igual, não, porque não é. Estou tratando apenas de fatos, não é tudo igual. Então, esse eu estou falando do lado positivo. Agora eu vou falar o lado negativo, para onde você pode se distanciar, certo? Onde você pode se distanciar. Se você se você está na disputa sindical junto com o PT, você vai perceber que